Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram entre nós. Que a espiritualidade amiga possa envolver todos nós nesse estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo... Esqueci o capítulo aqui. Peraí. Bem-aventurados, né, os pobres de espírito. Hoje nós vamos fazer o item 12. Isso mesmo, bem-aventurados os pobres de espírito. O item 12, o orgulho e a humildade. E hoje nós estamos no item 12. Bom, homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiser perpetuar a funesta consequência. Um único meio de se vos oferece para isso, mais infalível, tomardes por regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes revelido ou falseado em sua interpretação. Porque, a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração, por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas ambulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles terem se corrigirem de seus defeitos, Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral futigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizei, sem dúvida. Mas por que deixasse que as necessidades materiais sobrepujasse o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal de certa decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo,
pense um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão, a que se emendem sobre o golpe que de quando em quando lhe desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompe todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com autoridade da experiência, quando as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinha a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. E os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer a seus servos, que finalmente a humildade e a caridade irmãs, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Deixa eu fechar um áudio aqui. Bom, a leitura até fica um pouco cansativa, porque é extensa. Mas a gente pode perceber que, novamente, dentro do texto, tem vários pontos de interrogação. Essas interrogações, essas perguntas, como fala, né, aqui, né, uma reflexão para nós. Ele está perguntando para nós, né? Então, tudo o que nós passamos aqui na Terra é fruto da nossa inobservância da lei. Por isso que ele fala para a gente olhar o Cristo, o nosso modelo e guia. Mas será que quando a gente fala, né, faz essa leitura, será que a gente faz as observações necessárias? O único meio de fazer é fazer uma leitura, né, bem detalhada, pausadamente, para que a gente possa compreender, né, o que ela está falando. E muitas vezes, mesmo sendo o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente não tiver um embasamento em cima do Pentateuco, a gente acaba fazendo interpretações equivocadas. E numa das partes, né, eu fui passando, e ele fala aqui, ó, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, tem uma hora aqui que ele fala que tipo Deus vai castigar, né? E, na verdade, quando ele fala dessa situação, Deus não castiga ninguém, né? Aí ele fala aqui, ó, Deus os abate, né? Outra fala, completamente, tanto mais horrível lhe é a queda, com relação à sua ação, com essa chaga que todos nós temos, que é o orgulho. Mas vamos fazer uma observação aí, dentro dessa situação, porque senão a gente acaba pensando que tudo Deus vai castigar. Mas aí eu preciso entender, primeiramente, que nós estamos num mundo de provas e expiação. Estamos sujeitos à lei de causa e efeito.
Outro ponto. Então, aí eu preciso voltar nas vicissitudes da vida, aonde tem a origem dos males do homem. Como nós estamos vendo aqui a questão do orgulho em nós mesmos. Então, quando nós vamos analisar essa organização que o planeta está inserido, um mundo de provas e expiação, essa organização, quando nós vamos com esse orgulho exacerbado, tá? O que pode acontecer? Nós entraríamos numa situação aonde nós arrumaríamos complicações. Que complicações seriam essas? Estaríamos, logicamente, submetidos a uma situação de queda moral que estaria ligado à aplicação desse orgulho relacionado nos relacionamentos interpessoais. É isso que acontece conosco. E essa situação, nós precisamos ficar muito atento. É lá que o Cristo, numa parte, ele fala, ele usa o orai e vigiai para não cair em tentação. É para que nós fizéssemos uma análise de nós mesmos com a relação às nossas práticas, né? Então, aí ele está falando, né? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Seria a ação do homem ligado ao materialismo, ao orgulho, que impedem, né, o nosso avanço. Então, é nesse sentido, quando nós nos ligamos, né, nós deixamos esse orgulho chegar até nós numa escala, né, vamos dizer assim, que vai ofender o irmão, nós vamos sofrer a consequência desse orgulho aqui mesmo na Terra, né? Então, por isso que nós temos que aproveitar o máximo a encarnação em todas as situações. Mas o outro ponto, quando ele nos fala dessa questão, toda situação, inclusive nós, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que a gente não tem dinheiro, mas a gente exerce uma ação e essa ação seria de ligações com outros irmãos, que seriam as relações interpessoais. Toda essa ação que nós exercemos e esse orgulho tem a função de denegrir ou de rebaixar, de soberbia, nós vamos sofrer as consequências desse ato. Então, por isso que quando nós vamos fazer as observações dentro do Evangelho, a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Mas muito, não é pouco, né? Eu sempre falo, né, quando eu fui ler o livro Reforma Íntima, eu não consegui ler, né? De tão profundo que eu enxerguei, eu falei, mas nessa encarnação eu não vou conseguir, e não consegui mesmo, não consegui nem terminar o livro. Então, quando nós vamos por o Evangelho, quando Cristo fala do orar e vigiar, gente, ali, só nessa parte a gente já tem que fazer a luta diária de nos analisar todos os dias. Se eu não fazer isso, né, eu vou culpar principalmente o espírito. Ele culpa o obsessor, ele culpa todo, mas ele não olha para ele. Só que nessa situação também, a gente tem que tomar muito cuidado, não é pouco não, é muito. Porque quando nós fazemos a leitura do Pai Nosso, principalmente, perdoe, Pai, as nossas ofensas, a reflexão do Pai Nosso está também dentro de uma situação onde nós temos que aprender a nos perdoar.
E aí que está o problema, tá? Não sei se vocês já perceberam o tanto de problema ligado a fatores, né, psíquicos e aonde está trazendo danos à psique humana, né? Nós estamos tendo muito caso de suicídio, nós temos casos de essa doença de agora, né, que nós temos muito, né, que é do estado melancólico, a depressão, né? Eu falei do estado melancólico, mas eu também já comentei isso, o que é a melancolia, né? Seria o desejo do espírito, né? Não vou falar assim, é um sentimento ele se aproxima quase da depressão, mas também é o desejo, uma dor tão grande dentro de nós, que a gente não vê o sentido para nada e quer, né, se libertar. Isso daí é o espírito querendo sair dessa prisão do espírito, né, que é o nosso corpo. E, na verdade, Deus foi tão bom conosco. O que ele fez nessa organização? Nós temos esse planeta de prova e expiação, ele permitiu, né? Ele deu chance para cada um de nós nos livrarmos do orgulho, de todas essas chagas, né, que impede o nosso avanço, né, na evolução. E aí o que ele fez? Permitiu que cada um de nós reencarnássemos e trabalhássemos essas sombras dentro de nós. Mas dentro dessa situação, o que nós fizemos? Nós combinamos tudo do outro lado. Aí a gente reencarna, esquece de tudo e fazemos tudo ao contrário. E aí a gente entra nessa questão que ele está falando aqui, a decadência moral, que é a porta larga. E aí a gente sempre, né, a gente sempre está analisando como, né, todas essas partes do evangelho, toda a codificação estão ligadas uma à outra. E o Cristo foi trabalhando de tal forma que aquela parte ele fala assim, ó, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Ele sabia que momento oportuno, eu ou qualquer um de nós, faríamos a leitura desse evangelho, faríamos as observações necessárias e nos enxergaríamos dentro do que ele está falando. Por isso que, quando nós vamos fazer a leitura do evangelho, não sei se vocês perceberam, ela é meio assim romanceada e cheias de ponto de interrogação. Era como se o próprio Cristo estivesse falando. Como não? Ele está falando comigo. Então, espera-se, né, que cada um de nós, a partir do momento que entrássemos no estado, vamos dizer assim, de perturbação, devido às nossas transgressões morais, procurássemos o médico, né? Então, nós temos o médico na medicina da terra e nós temos o outro médico, que era Jesus. E Jesus foi lá e colocou, vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. É nesse tom que Jesus espera que quando nós façamos a leitura do Evangelho, façamos as observações necessárias e nos colocássemos em análise, né? Por isso que cada um de nós tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Não tem aquela outra parte, uma árvore não produz frutos antes do tempo. Então, cada um de nós, submetido à lei de causa e efeito, tanto na Terra, como também nas encarnações sucessivas, aonde nós, né, temos cicatrizes do amor, permite que cada um de nós
através dessas encarnações sucessivas, vão melhorando. E tem irmãos que falam assim, mas será que eu vou conseguir? Vai conseguir, porque todos nós passamos por muitas encarnações, e em cada encarnação dessa nós vamos melhorando, nós vamos tirando essas sombras que estão dentro de nós, e que são muitas, né? E todos os males da terra, nós vamos encontrar a resposta nas nossas infrações, nas nossas imperfeições, na nossa condição de agir com aqueles que não pensam como nós, né? Não pensam como nós. E aí nós vamos sobrepondo a eles, né? Vamos sobrepondo. Deixamos de ser, né, humildes e começamos o orgulho imperar de achar que somos mais do que o outro. E é por isso que a humildade vem contrapondo, né, essa imperfeição do orgulho, para que nós consigamos alçar voo para as esferas mais altas. E o que Deus fez? Permitiu que cada um de nós vivêssemos nessas encarnações sucessivas e experimentássemos o contato do algoz, reencarnando hoje numa família como pai e filho, mãe e filho, né? E assim por diante, para aprender a amar. Aprender a amar. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus em tudo nessa questão e compreender que esse evangelho está nos trazendo essas verdades, nos advertindo dos males da terra, né? Dos males, de tudo que acontece aqui na terra, e aí está relacionada à nossa ação. Aí a gente pergunta assim, o que será que eu fiz na outra encarnação? Né? A gente muitas vezes faz isso. Na verdade, a gente tem que fazer a observação agora, o que eu estou fazendo nessa encarnação, que essa leitura está mais clara, trazendo para mim reflexão, e que eu possa trazer essa reflexão para que eu possa melhorar. Né? É a mesma frase lá de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã posso ser melhor do que hoje. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder essa encarnação. Sempre que lermos o Evangelho e fazer essa reflexão. Reflexão. Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu sou humilde? Né? Será que eu estou fazendo a caridade? É nessa questão que cada um de nós temos que fazer a reflexão. Por isso que Cristo fala, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. O espírita, né, ele precisa tomar, nós sabemos, né, que somos reencarnacionistas, e se não compreender o que a leitura está falando, nós vamos pensar que a culpa é tudo dos espíritos, né, dos obsessores. E, na verdade, é nossa. Tá? A verdade, a culpa é nossa. Estamos num planeta de provas e expiação, né? Se eu digo que eu sou humilde, eu vou viver situação que eu vou ter que provar para mim mesmo que eu sou humilde, que eu tenho humildade, né? Se eu digo que eu não sou orgulhoso, eu vou vivenciar, vou ser submetido ao campo de prova, aonde eu vou vivenciar situação que eu terei que provar que eu não sou mais orgulhoso. Olha só como que funciona a lei de causa e efeito. Olha como funciona um planeta de provas e expiação, né? Em que parte me cabe nesse latifúndio aí? Aonde eu preciso ver, né? Será que é mais fácil apontar os outros? Eu estou falando, tem um obsessor e que tal você olhar
se o obsessor é você mesmo com as suas atitudes. A lei de ação e reação, né? Pensamentos ruins traz irmãos da mesma faixa. Como está a sua frequência? Né? Como está seu pensamento? As companhias e assim por diante, né? Bom, vamos agora para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós estamos na questão 141, né? Nós estamos falando lá da tipologia e da semantologia, né? A semantologia seria a comunicação através, né, de sinais, e a tipologia através das pancadas. E aí a gente, quando vai estudar isso, a gente vai lembrar o trabalho de Kardec lá atrás, o que ele fez para codificar toda essa doutrina, e nunca esquecer que nós já passamos por ela, né? O método e o sistema, para que a gente entenda. Sempre eu gosto de dizer que o Livro dos Médiuns, o pessoal sempre fala do Livro dos Médiuns, né? E aí o Livro dos Médiuns tem Espiritismo Prático e Experimental. Eu falei, mas por que ele fala esse nome? E aí, conforme a gente vai estudando esse livro, e a gente vai pensar lá do método e o sistema. Kardec ele foi tão cauteloso, como que método está sendo usado, o sistema, como funciona esse sistema, que é isso que nós estamos falando. Nós precisamos entender isso daí, tá? Então, a questão 141, ele fala assim, ó, não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com meio de comunicação mais completo da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicada por pancadas. Então, cada letrinha daquela lá ia dando uma pancada e ia formando a letra. E aí ela foi se reformulando. Podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. E vocês lembram, não sei se da questão do telégrafo, como é que era lá? Não era aquelas batidas ali, quantas para formar a letra, o cara lá do outro lado ia formando, né, a palavra e as frases. Então, aí ele fala, ó, de acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Então, quer dizer, o grupo mediúnico, o médium, começou a trabalhar como que ia fazer essa comunicação com os espíritos, que método que ia ser usado. Então, começou-se a trabalhar isso daí naquele tempo, tá? Então, de acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto foram necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para A, 2 pancadas para B e assim por diante. Já pensou, gente, de como que era isso? E olha que Kardec, para fazer o Livro dos Espíritos, foi mais ou menos por aí, tá? E aí, olha o que ele fez aí no Pentateuco, né? Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que foram sendo designadas. Então, daí dá para vocês terem uma ideia o trabalho que deu naquela época para essa comunicação com os espíritos, tá? O espírito faz sentir que terminou, usando de um sinal que haja convencionado. Então, cria-se, né, uma convenção ali para dizer, né, que o espírito terminou ali a frase. Então, como se vê, esse modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Então, imagine aí quanto tempo não levou para fazer o Livro dos Espíritos. Quanto tempo não levou para fazer todas ali com as cestinhas ali, né? O fenômeno acontecer e ele conseguir. E aí ele está trazendo esses novos métodos, porque a espiritualidade aproveitava de todos os avanços da humanidade, né, das pessoas, para usar
todas essas comunicações aí. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar com mais rapidez. Então, começou-se a trabalhar de outras formas para melhorar. Então, é a mesma coisa das técnicas, né? Para fazer com que a escrita, né, e as interpretações fossem mais rápidas, né, para formar ali as palavras e as frases. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicados das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto e se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos se dê um número. Então, eles começaram, né, outras técnicas para melhorar essas comunicações. Então, aí, apontada a letra que serve mesmo por si mesmo, bate uma pancada e escreve-se a letra. Tá? Isso era fácil, gente? Não. Tá? Então, recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Lembra que é uma letra por letra, para formar a palavra e depois a frase. Tá? Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas. Olha lá como se fazia isso lá no passado. Olha o método, né, que eles estavam fazendo aí. E hoje vocês sabem que a coisa é mais complexa. Tá? E por que o livro dos médiuns está trazendo à tona, né, e muitas pessoas não se ligam nessa parte, fazendo as observações necessárias para ver como que era lá no passado e como que é hoje, tá? E aí a gente vai fazendo toda essas observações para que a gente entenda, tá? E a coisa é muito mais complexa hoje do que a gente pensa, tá? Muito mais complexa. Ou reproduzir um movimento especial e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, tá? Então, eles estavam lá melhorando. Mas, adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Em havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi essa ou aquela palavra que ele quis empregar e o espírito responde sim ou não. Então, ele tinha também essa dificuldade. Será que era aquela palavra que ele queria usar? Né? Tinha também essa dificuldade e eles criaram o meio, né? Então, o Espírito falou, não é essa palavra, né? Não é essa palavra. Eu lembrei de um grupo essa semana, eles falaram, né, do espírito, da comunicação dessa época, e aí falava-se da organização. Quem lia o texto não estava falando da organização de espírito, mas da organização do médium devido ao seu trabalho dentro da doutrina espírita. E aí eu li o texto, né? Na segunda vez que eu li o texto e cheguei na parte da organização, eu fui entender que o médium era muito organizado, da organização do médium. Então, quer dizer, dá para vocês terem uma ideia da palavra, né, que estava ali e que ela tinha duplo sentido para quem lê, né? A gente tinha que fazer as observações necessárias. Por isso que, falando, nós estávamos lendo no Evangelho, estudando o Evangelho, as falsas interpretações, devido ao que? As interpretações que nós demos às palavras e não fazemos uma leitura mais detalhada. E aqui dá para vocês verem a dificuldade que eles tinham, tá? Que eles tinham para formular tudo isso daí. A 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de uma maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento.
o processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia interior. Nem todos não são realmente aptos para as manifestações desse último gênero. Quando eu estava estudando essa parte, e eu também fiz outra pergunta para mim, mas é aquilo, falou, mas por que o livro dos médiuns está trazendo essas informações? Aí é um adendo meu, eu que abro, né, e que eu começo a perguntar. O que ele quer dizer? Né? Nesses 34 anos que eu tenho de espiritismo, eu já vi alguns médiuns, porque quando a gente vai analisar, os espíritos que estão do outro lado, eles também se utilizam de alguns mecanismos que eles não sabem. As palavras, né? Eles vão usar de vários métodos, vamos dizer assim, análise minha, tá, gente? É uma pergunta que eu fiz uma pergunta para mim mesmo, porque a gente também teria que analisar que os espíritos que estão do outro lado estavam em diversas escalas evolutivas, tá? A mesma coisa, só para a gente ter uma ideia. Nós não nascemos e vamos passando pelas séries, nós não vamos aprendendo a ler e a escrever. Os espíritos também do outro lado teriam igualmente a mesma proporção nessa escala, para que, logicamente, utilizava de vários mecanismos para que, logicamente, houvesse a comunicação. Tá? Como que ele vai dizer? Ele está nos vendo lá, eu falo, eu estou aqui. Então, se a gente for ler lá na Revista Espírita, eu só não me lembro qual Revista Espírita, já, viu, gente? Li muitas delas, né? Mas o batedor de Barzeber, aquela criança que batia, né? As batidas da casa, foram lá, tiraram a criança e levaram para outra casa, né? A família mudou para outra casa e as batidas continuavam, né? E o espírito, quer dizer, era uma criança da casa, né, que emitia os fluidos, o espírito usava aqueles fluidos e promovia, né, as pancadas. Então, todo esse processo leva, quando nós estamos fazendo essa leitura do livro dos médiuns, entender todo esse processo, tá? E pasmem, os espíritos utilizam de várias formas para se comunicarem conosco aqui. No caso, hoje, a doutrina espírita, nós temos, né, nós estamos estudando, mas aqueles que não são espíritas, né? Como se processa essa comunicação? E aí é um ponto de interrogação novamente, que nós temos que fazer as observações, estudar e analisar, né? Porque cada caso é um caso. E olha que Kardec trouxe no livro dos médiuns para que nós analisássemos, né, essa questão e tirássemos as informações necessárias. Então, nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações desse último gênero. Muitos aos que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Contudo, exercitando, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-la daquela maneira que tem dupla vantagem de ser mais rápido e oferecer menos raso à suspeita do que o básculo, né? Seria que a própria mesa, né, fazer toda aquela... ele fala, né, que se pode atribuir a uma pressão voluntária à própria mesa nas batidas, né? Verdade é que as pancadas no interior da madeira também pode ser imitada por médiuns de má fé. Aí ele trouxe a outras observações. Na Gênese, ela tem uma parte que se estuda como os espíritos agem sobre a matéria, tá? Existe isso. Então, aqui, por estar no livro dos médiuns, ele trazendo à tona toda, né,
essa situação, ele também fala que as pancadas no interior da madeira também pode ser imitada por médiuns de má fé. Consegue fazer isso? Sim. Tá? Mas lá no livro, também na Gênese, é preciso a gente buscar a informação desse mecanismo de como que os espíritos agem. Eu não sei se vocês lembram daquele filme O Ghost lá, que o espírito tentava tocar na latinha, ele ficava olhando, o outro espírito conseguia movimentar a latinha. E aí ele foi ensinar o espírito como fazer aquilo, porque ele queria entrar em contato, né, com as pessoas, ele queria provar ali, né, para a esposa dele que ele estava ali, que ele queria falar, e usava de todos os meios. E, na verdade, muitos espíritos usam, tá, gente, para estar falando com a gente. Só que muitas vezes a gente não dá ouvido, a gente, até o médium, tá? Tem espírito que tenta de todas as formas. Eu estou falando com você e você não entende o que a gente fala, né? Aí eles também começam a trabalhar métodos de como fazer. Então, há um intercâmbio entre o mundo espiritual e o material para que seja mais claro possível. Então, é isso que Kardec está fazendo, essa orientação, preparando médiuns para ficarem atentos, tá? Nessas formas de comunicação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, vocês querem ver uma coisa? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse controle aqui seja um copo de água. Aí, eu vou lá na minha cozinha, que todas as cozinhas as pedras são de granilite, eu derrubo a água ali na coisa, ele diminui a aderência entre o copo e o granilite, e aí esse copo pode correr ali em cima, porque ela diminuiu o atrito entre o copo e a mesa, a água que está entre dele, ele vai correr, tá? E aí, muitas vezes, se a gente for analisar e falar, mas só um ventinho que dá, o copo vai correr. Os espíritos vão falar, mas tem espírito aqui que está fazendo essa movimentação. Então, Kardec traz todas essas informações para que a gente fique atento. Lembra do nome que eu falei? O que é o livro do Espiritismo Prático Experimental? Eu tenho que analisar tudo. Tudo, tá? Do mesmo jeito que nós temos aí toda a codificação, eu tenho que fazer as observações necessárias, eu tenho que fazer a leitura do significado das palavras, que nem eu falei, da organização. Mas que organização dos espíritos, do outro lado, não da organização do médium. O que a espiritualidade quer? Que os médiuns se organizam, se instruam para ser instrumento da espiritualidade. Então, Kardec está mostrando todo esse processo de como o processo, porque os espíritos do outro lado estão tentando. Eles estão querendo. Mas se o médium não estuda, não aperfeiçoa, tá? Não fica atento, ele não vai conseguir esse intercâmbio. Então, Kardec falou assim, ó, vamos trazer, né? O que Kardec fez? Codificou a doutrina, trouxe todas as informações necessárias para que nós estudássemos e fôssemos instrumento da espiritualidade, tá? E não caísse nessa situação. E quanto já não aconteceu isso, gente? O copo não correr e, se duvidar, ele não analisa e fala assim, ó, foram os espíritos. E, na verdade, o atrito entre o copo e a mesa de granito com a água faz com que ele se movimente. Só um pequeno movimento ali faz, né, essa movimentação. Bom, as melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja no fim desse intitulado Fraudes e Embuste. Então, quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Razão por quê? Presentemente já é pouco empregada. Então, quer dizer, ele está falando que é pouco empregada. E que hoje nós temos o quê?
os métodos, né, os sistemas hoje foram melhorando, as escritas foram, né, melhorando, os dicionários vieram, as línguas foram aperfeiçoadas, melhorando as comunicações, tanto dos encarnados, facilitando para os desencarnados. E o que aconteceu? Agora vamos lá, o professor, ó, eu vou entrar na parte que, quando veio no século das luzes, tá, de 1600 até 1500, a população da Terra, só quem escrevia seria aquelas pessoas que eram ricas, né? Os pobres, os vassalos, naquele tempo não tinham acesso, né, à escrita. Eles não sabiam nem ler. E aí, com esse movimento, né, que veio no século das luzes, o que aconteceu com o iluminismo? A população começou a ter acesso à escrita. E aí a gente vai perceber, essa população estava onde? No plano espiritual. Então, ela estava nesse ciclo de encarnação e desencarnação, que todos nós estamos, para que ocorra a evolução. Quando veio para Kardec ver, ele veio no momento certo para trazer essas luzes para da comunicação dos espíritos, né, desencarnado com os encarnados, trazendo as informações necessárias para que nós conseguíssemos entender, tá? Que nós não morremos o corpo físico, mas o espírito sobrevive. E que muitos que passavam por outro lado queriam. Eu não sei se vocês olharam, né, tem algumas partes do Evangelho, e a gente faz a observação, principalmente ali do pobre e do rico. Ele volta, né, desencarna, e ele chega lá do outro lado, aquele que era subordinado, ele estava acima e ele abaixo. E ele fala, pede a Deus para que falem para a humanidade, né? Mas não tinha condição, né, de como que era esse procedimento. O Cristo veio, né, trouxe todas as informações. Quantos não ouviam? Então, inclusive eu, naquela época, ouvi o Cristo. Não ouvia. Eu não entendia. Tá? Eu não entendia. Todos nós não entendíamos. E aí, encarnações sucessivas, isso foi melhorando, esse ciclo foi melhorando e chegou ao ápice. Foi com o advento do iluminismo. Tá? Aí veio Kardec e trouxe todas as informações. Tá? É muito interessante, gente, a análise em cima desses textos, né? Aí, quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais considere com a rapidez, né, do caso que ele fala da escrita. Ela, no entanto, é, às vezes, interessantíssima ao ponto de vista do fenômeno, sobretudo que os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium, quer dizer, o espírito usa, né, a mão do médium. O mais interessante foi lá, quando eu fui em Uberaba e vi que o Chico, as letras que estavam ali não era dele, era do espírito, tá? E aí ganhava mais força porque era a mesma. Então, assim se obtém não raro respostas tão imprevistas e de tão flagrantes propósitos, que só a prevenção bastante determinada será capaz de impedir que assistentes se rendam a evidências. Então, não vai ter. Quando o Chico começava a psicografar e confrontava a letra, né, de quando vivo, era a mesma, tá? Então, não tinha, né, como falar que aquilo que o Chico estava fazendo na psicografia era falso. Daí vem que esse processo constitui para muitas pessoas forte motivo de convicção, mas seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso alguns espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos que pretendem experimentá-los por meio de questões despropositadas. Olha lá, gente. No outro ponto que ele está chegando, ele vai avançar mais ainda. Conforme o uso daquele médium,
tá? E aí os caprichos dos curiosos que estão ali, e aí exacerba o orgulho do médio, o médio é submetido, tá? Aqueles irmãos que estão ali. E aí a coisa vem. Esses espíritos agem sobre nós de forma de identidade da mesma intencionalidade que tem ao médium e daqueles que o assistem. Por isso que todo cuidado é pouco. E daí tem aqueles, né, que falam assim, eu sei, eu faço, e na verdade, quando nós vamos trabalhar e estudar esse livro dos médiuns, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E aí temos que ser vigilantes ao extremo. Ao extremo. Não é pouco, não, é muito. E essa parte, quando eu falo, o livro dos médiuns, o nome dele é Práticas Experimentais, né? O nome do livro dos médiuns. A gente tem que ficar atento, né? E a gente tem que ficar atento nessas observações, estudá-los, porque mesmo nessa parte ele fala, né, da ligação. Imagine dentro de um centro espírita. Como é que funciona isso? A coisa é tensa, tá? Isso vai desde o trabalho mediúnico, as palestras, aquele que dirige. A questão é bastante séria, muito séria. Por isso que tem que estar muito rígido na questão dos trabalhadores com relação à disciplina, que era aquilo que o Chico ouviu do Emmanuel. Tá? Disciplina, disciplina. Em tudo. Porque senão a gente teria problema. Tá? A coisa é séria, mas muito séria mesmo com relação a isso. Então vamos finalizando por aqui. Agradecendo a espiritualidade amiga, porque desde o momento que nós começamos, a espiritualidade se encontra conosco, nos envolvendo. E aqueles também que vão assistir depois do YouTube, na mesma proporção que nós estamos, serão envolvidos. E esse estudo pode trazer luz para os seus corações, para a sua luta diária, porque todos nós lutamos todos os dias contra as imperfeições. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós e todos aqueles que ouvirem esse estudo de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim